Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar e o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados acabou de aprovar a cassação do deputado federal Glauber Braga do PSOL. O pedido de cassação contra o Glauber tinha sido colocado em abril do ano passado pelo Partido Novo e ele foi acusado de quebra de decoro parlamentar. Tudo em razão de um fato que talvez vocês se recordem. Um militante do MBL, o Movimento Brasil Livre, chamado Gabriel Costenaro, ele foi participar de uma manifestação na Câmara junto com o deputado federal Kim Kataguiri, e na saída ele cruzou com o Glauber Braga e passou a provocar o Glauber. Chamou ele de burro, de feio, abriu uma live, uma transmissão ao vivo enquanto começou uma discussão ali com o Glauber Braga. O Glauber foi ficando irritado e reagiu expulsando o Costenaro da Câmara dos Deputados com alguns empurrões e chutes. O Glauber se justificou dizendo que existia um histórico de provocações, que o Gabriel em várias ocasiões foi para cima dele, foi atormentar, e que naquela ocasião ele acabou reagindo diante à situação. Logo em seguida, o Kim Kataguiri junto com o Partido Novo foram lá e protocolaram o pedido de cassação. Gente, a votação de hoje, ela tinha um resultado já há alguns dias previsível. O relator do caso é o Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, e ele apresentou um relatório favorável à perda de mandato do Glauber na semana passada, né? Ele poderia lá ter colocado defendendo que o Glauber não fosse cassado. Isso diminuía muito a chance de que no momento da votação em si a coisa não prosseguisse. E o motivo do resultado ter sido esse é muito claro. Primeiro, a composição do Conselho de Ética. Você tem ali um predomínio de figuras de extrema-direita, direita, ou de deputados do Centrão, uma minoria dos partidos de esquerda, e somado, o Glauber Braga, ele comprou uma grande briga com o ex-presidente da Câmara, mas que até hoje é muito influente na casa, o Arthur Lira, né? O Glauber chegou no plenário da Câmara a dizer que o Lira era um bandido. Em vários momentos ele atacou o Arthur Lira. Então, assim, a direita e a extrema-direita já votariam a favor da cassação por motivos óbvios. E do lado do Centrão, que ia preferir não ir nessa direção, você teve uma pressão muito forte vinda do Lira para que a posição fosse alterada. O próprio relatório do Paulo Magalhães, do PSD, ele foi muito, o parecer, no caso, ele foi muito em razão da pressão do Arthur Lira. Mas vamos lá, porque a história não acabou hoje. A gente tem um procedimento para cassação de deputados que ainda se alonga bastante. O Glauber ele pode recorrer à CCJ ainda, a Comissão de Constituição e Justiça. Se o recurso dele for acolhido, a cassação não acontece. Por outro lado, se a Comissão de Constituição e Justiça rejeitar o recurso, o caso segue em frente e vai para votação em plenário. Todos os 513 deputados federais se reúnem para decidir se a cassação vai ou não vai ser efetivada. Se 257 deputados decidirem que ele deve ser cassado, ele é cassado. Se 257 decidirem que não, ele se livra desse processo. Então, gente, é a primeira de 3 votações. Tem uma votação ainda na CCJ e tem outra, a principal, no plenário com todos os deputados presentes. Vamos ao que todos se perguntam. Qual é a chance da coisa passar depois na CCJ e no plenário? Gente, na CCJ, a chance maior ainda é que passe. Também tendo em mente a composição da casa, a mesma conjuntura que levou o Glauber, até a maioria dos votos pela cassação agora na Comissão de Ética. Por outro lado, no plenário, a coisa muda de figura. E aí é importante que a gente olhe para o histórico. Desde a redemocratização, um período de mais de 35 anos, só 43 deputados federais foram cassados na Câmara. A maior parte desses deputados só foi cassada por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que julgou que a eleição, né, que fez ele chegar lá não era legítima, por exemplo. Então, é um papel quase que burocrático da Câmara ir lá e, digamos, autenticar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A minoria dos 43 foi por a própria Câmara tomar essa iniciativa sem uma instituição ou outra ir nessa direção. E quando isso aconteceu, gente, foram situações muito excepcionais. A gente tem casos em que é quase regra, tá? O Supremo Tribunal Federal condena um deputado. Condena, por exemplo, ele à prisão. A Câmara vai lá e cassa.
quase que no automático. Ela não vai tomar uma decisão diferente do Supremo. Às vezes o cara está condenado para ficar em regime fechado, é como que exerceria o mandato como deputado. Muitas vezes até quando o Supremo também não determina a perda do mandato, a Câmara vai e faz isso. Então, primeiro caso principal que a gente tem, nesses casos que já são exceção. Depois, o cara é preso em flagrante ou uma prisão preventiva, mesmo sem a condenação. A gente viu isso com o Daniel Silveira. Teve a prisão em flagrante determinada pelo Supremo, foram lá e caçaram ele. Não querem comprar briga com o Supremo, é mais fácil tirar o cara e acabou. Outros, gente, crimes hediondos, homicídio, flor de lis. Temos outros casos também de homicídios, muitas vezes não ligados ao exercício do mandato. Eles também acabam caçando casos de repercussão pública dessa gravidade. E aí, é muito provável que essa, digamos, tradição se mantenha no plenário da casa. Não sei se na CCJ, mas no plenário. Algumas cassações chegaram a passar no Conselho de Ética. Chegou no plenário e morreu. Essa situação de poucas cassações, ela acontece, a gente pode talvez definir como um certo corporativismo. Não no sentido ruim, necessariamente, da palavra. Os deputados, eles são muito conservadores em caçar alguém, porque eles falam, eu tô caçando meu par. Se isso virar moda, uma hora posso ser eu posso perder meu mandato também, por qualquer coisa. Não pode banalizar a retirada de um mandato parlamentar de uma pessoa eleita. Para dar um exemplo muito claro para vocês, a gente teve a cassação do Chiquinho Brazão, apontado como um dos mandantes da morte da Marielle Franco, aprovada no Conselho de Ética da Câmara. Até agora não entrou no plenário, tá enrolando lá. E aí o Chiquinho Brazão, ele contou com muitos votos favoráveis, pelo fato de que quando Daniel Silveira foi cassado, ele assinou a favor. Então até figuras do PL, partido do Bolsonaro, que não votariam a favor da cassação do Chiquinho, mudaram de posição quase que como uma resposta à postura que ele adotou no caso do Daniel Silveira. Os deputados têm medo também dessa retaliação direta a eles. Eu vou votar agora quando chegar a minha vez, se chegar por qualquer motivo, justo ou injusto, não vão ficar comigo. Não vou contar com votos de deputados do PT, do PSOL, do PDT, do PSB, que seja. Então é muito difícil, gente. É muito difícil. Mesmo nos casos em que a cassação é aprovada no Conselho de Ética, ela costuma não evoluir depois na CCJ ou no plenário. E o PT e o PDT, que foram, convocados, digamos, pelo PSOL para ajudarem na defesa do Glauber, eles já estão focados na defesa no plenário. Para os deputados todos que não estão mesmo no Conselho de Ética ou na Comissão de Constituição e Justiça, porque sabem que lá a coisa é muito mais tranquila. Além do histórico inteiro, gente, assim, a esquerda tem 140 e poucos votos garantidos. A esquerda, eu me refiro PSB, PCdoB, PDT, PT, PSOL, esses partidos. Eles precisariam de mais 117. Você consegue isso no do PSD, você consegue isso no União Brasil, você consegue isso até mesmo de uma turma do Progressistas e do Republicanos, que é um pouco mais próxima ao governo, e que hoje não tem tanta proximidade assim com o Arthur Lira. E talvez até consigam persuadir um pouco o Arthur Lira a não ficar pressionando para que a cassação siga em frente, para que abra mão dessa briga pessoal. Eu acho muito complicado, talvez, gente, assim, não sei se quase impossível, mas se aproxima, que a cassação seja efetivada. Uma outra possibilidade que seria muito forte, e eu acho que até seria a principal, é de ficar parado. É de ficar parado. O Hugo Mota, que é o presidente da casa, cabe a ele marcar a votação em plenário, mesmo que teoricamente tenha um prazo de 90 dias, ele pode não marcar, não marcou a do Chiquinho até hoje, como eu falei. E aí ele ia deixar, empurrar com a barriga, e o Glauber ia concorrer de novo a deputado ano que vem, ia ganhar, na outra legislatura isso ia ficar em esquecimento. Ele até poderia ser cassado na outra legislatura por uma acusação dessa aqui. Mas na prática, as chances iriam ficando cada vez mais remotas. O que pode pressionar o Hugo Mota, aí sim, botar em pauta, é o fato de que o Chiquinho ele vai ter que botar em algum momento. Até porque o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que eventualmente pode condenar o Chiquinho, e é provável que condene o Chiquinho no caso Marielle, ele deve acontecer, se não esse semestre, no semestre que vem. E aí vai colocar o Chiquinho, a galera desse jeito fala, tá colocando o Chiquinho aqui e não vai colocar o Glauber? O que é isso? O que é isso? Tá do lado de quem? Faz aquela pressãozinha. Aí o Mota acaba colocando os dois em votação. Só que o Chiquinho numa conjuntura muito pior, que seria de um cara condenado por mando de homicídio e da Marielle e do Anderson, né? Um homicídio mais conhecido do país em muitos e muitos anos. Então, assim, não entrar em pauta eu já acho que ficou mais complicado por causa de se fazer esse paralelo, essa pressão em cima do Hugo Mota. Mas entrando, é complicado, tá? É óbvio que pressões externas, inclusive, têm seu peso, mas é difícil da coisa ir
adiante. Vamos ver, vamos observar. É um caso que, independente de ter um resultado mais provável para uma direção que é não cassação, ele vai entrar ali como uma questão de barganha entre as diferentes forças dentro do Congresso Nacional. É isso, gente. Qualquer momento eu tô de volta com mais informações. Lembra sempre que possível de comentar nos vídeos, dar um gostei, interagir ao máximo, que isso ajuda com o YouTube. E também que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TV Coyote Play, em tvcoyoteplay.com. É meu serviço de streaming, que você tem vários conteúdos exclusivos, filmes, séries, desenhos clássicos, tem muita coisa. E tá em promoção porque tá fazendo aniversário de 4 anos. Então dá uma olhada lá que os planos estão com baita desconto e os preços depois vão ficar maiores do que eram, inclusive, antes. Abraço a todos e até a próxima.